Começando agora mais um Saúde Cidade. Você pode acompanhar o programa a partir de agora nas redes sociais da Rádio Cidade, do Hospital Evandro Ribeiro e, claro, aqui ao vivo na 100.1. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Toledo, cirurgião plástico. Vamos falar sobre mamoplastia redutora e mastopexia. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. É um prazer falar sobre esse tema aqui, que é muito frequente no consultório. Isso aí, doutor. Seja bem-vindo. Para a gente começar, eu queria que você explicasse se existe diferença e qual a diferença da mamoplastia redutora para a mastopexia. Perfeito. Excelente pergunta. Muito frequente essa dúvida. Basicamente, a diferença se dá, são técnicas muito semelhantes, mas são para indicações um pouco diferentes. Por exemplo, a mastopexia seria mais para levantar as mamas que não são tão pesadas, mas tiver alguma queda que causa geralmente um desconforto estético, mais a parte estética. E a mamoplastia redutora, apesar de ter um ganho estético imenso, é muito semelhante, mas a gente tira mais tecido, mais peso. Então são técnicas semelhantes para casos diferentes, para pacientes que têm casos diferentes. Então, dependendo do caso da paciente, uma é mais indicada, Perfeito. A outra também, Mamas né? mais pesadas, mamoplastia redutora. Boa. No caso, doutor, do procedimento, é igual? O processo da cirurgia é parecido? Tem alguma diferença na parte técnica? Perfeito. É muito semelhante. O que difere mais é realmente a questão da quantidade de tecido, mas são cirurgias com técnicas muito semelhantes e mais... na hora da cirurgia, a gente tira um pouco mais de tecido, geralmente gorduroso e glandular, nas mamas mais pesadas. Certo. E na mamoplastia, na mastopexia, perdão, a gente tira mais pele, a gente ajusta a pele para levantar as mamas. Não tira tanto peso, porque são mamas menores. Entendi. É meio que para reformular, digamos assim, né? Para ficar mais estético. Perfeito. A mastopexia, a gente usa esse termo mais para quando é estético, puramente estético. A mama cai, isso dá um desconforto na mulher. Então, com a idade, com a oscilação de peso. A gente está falando, né, doutor, sobre essa parte estética, mas tem muitas mulheres que passam pelo processo da mamoplastia por causa de peso, de dor até mesmo na coluna. Isso ainda existe? Isso é verdade? Perfeito, muito verdade. As pacientes que são candidatas a mamoplastia redutora, elas chegam com queixas que vão para além da estética. Elas têm peso muito grande, o sutiã incomoda, pega no ombro, é a queixa mais frequente, altera a postura da paciente, atrapalha às vezes até para uma atividade física, para correr na academia, não acha roupa sutiã, tem que ser sempre um sutiã mais reforçado, e aquilo atrapalha globalmente no dia a dia da mulher mesmo. E, claro, tem um benefício estético muito grande, obviamente. Com certeza. Precisa, doutor, a mulher fazer algum tipo de exame para, digamos, ser aprovada para passar, né, para fazer a cirurgia? Perfeito. Na verdade, muitas pacientes às vezes chegam com raio-x ou com indicação do ortopedista por causa de problemas na coluna cervical, torácica, mas, na verdade, o que a gente leva mais em consideração é o próprio exame físico, né, que a gente chama tecnicamente de ectoscopia. Bater o olho, a gente vê a queixa e a gente, com experiência, a gente já sabe se é uma mama que é pesada e que, às vezes, vai ser candidata a uma cirurgia com caráter reparador. É mais o exame físico da mama em si, mais do que qualquer exame de imagem ou qualquer exame complementar, é a avaliação do cirurgião plástico. Boa. Existe alguma restrição de idade, doutor, para a mulher passar pela cirurgia? Perfeito. A gente tem alguns casos de pacientes muito jovens mesmo, assim, que começa com o desenvolvimento das mamas, assim, muito precoce, que são mamas que a gente classifica como gigantomastia, que são exceções. Geralmente o ideal é completar ali por volta dos 16, 18 anos, o desenvolvimento da mama para fazer a cirurgia, se são mamas muito pesadas, mas em alguns casos, excepcionalmente, a gente pode operar até mais cedo, porque aquilo pode, no longo prazo, mamas muito pesadas, gigantes mesmo, o termo técnico é esse, elas causam, a gente não vai esperar dar um dano na coluna da paciente, mas são casos de exceções, casos extremos, que a gente opera mais cedo. Perfeito. E outras condições, doutor? Por exemplo, eu já vi algumas mulheres após a gravidez passar pelos procedimentos, porque a mama cai, né? Tem outras condições também que merecem atenção? Com certeza. O problema maior, que mais causa essa queda das mamas, isso é natural no processo de envelhecimento e varia de paciente para paciente, condições genéticas, qualidade da pele, hábitos de vida,
mas o que mais impacta são oscilações do tamanho das mamas. Isso pode se dar tanto com o processo da gravidez, os hormônios, o tecido glandular aumenta, mas principalmente oscilações de peso, né? Paciente que engordou muito, emagreceu muito, seja na gravidez ou por outros motivos, e isso realmente a pele não volta mais e gera flacidez. Exatamente, incomoda, né, muito a mulher. Incomoda muito. Agora, falando, doutor, sobre a parte prática, né? Precisa de algum pós-operatório? Ela precisa fazer algum exame cardíaco para passar pelo procedimento? Excelente. Excelente pergunta. E realmente, assim, eu sempre falo que a cirurgia plástica tem que ser feita com planejamento. Então é importante que a paciente se prepare, tire um tempo, geralmente as férias, algum tempo sem fazer esforço físico. A academia vai ficar suspensa por pelo menos uns 15 a 30 dias. A gente orienta não levantar os braços acima da linha dos ombros, não pegar peso excessivo, porque o braço ali a gente acaba movimentando e dá uma tensão na cicatriz, pode abrir os pontos, pode dar hematoma. Então a gente é um pós-operatório relativamente tranquilo, sem dor, mas tem que ter alguns cuidados em relação a carga, peso e atividade física. Perfeito. Tudo isso é indicado para paciente, né? Durante, após o processo, né? Sim, com certeza. Boa. Tem algumas mulheres que já aproveitam, passam pela cirurgia, né, pela mastopexia e gostam de colocar a prótese de silicone. Ela pode fazer isso? Sim, com certeza. A prótese é uma excelente aliada nossa esteticamente para casos selecionados. No geral, pacientes que são candidatos a mamoplastia redutora, ou mesmo mastopexia, que já tem um tecido e querem uma mama mais natural, a gente tende a desencorajar o uso da prótese, porque dá para fazer uma mama muito bonita só com o tecido dela. E quanto mais peso, menor a duração do resultado. Agora, a paciente que não tem muito tecido ou que quer um colo mais marcado, aquele decote mais marcado, isso vai da conversa que a gente tem no consultório, das expectativas do caso concreto, que é aquela entrega de material para o cirurgião ali. E as próteses são bem indicadas nesses casos de que a paciente quer um colo mais marcado. É um bom artifício que a gente tem. Perfeito. Quando a gente fala de cirurgias assim na mama, muitas mulheres ficam preocupadas com a cicatriz. Dá para fazer algum tipo de escolha pela cicatriz? Tem que ter algum cuidado também, doutor, especial? Com certeza. Esse é tema de muitos congressos de cirurgia plástica, tem muitas técnicas, mas a cicatriz ela tem que ser, na minha opinião, individualizada. Nem todas as pacientes são candidatas ao mesmo tipo de cicatriz. Existem a cicatriz em L, cicatriz em T, invertido ou âncora. Mas geralmente todas as cicatrizes têm um componente horizontal, um componente vertical, que são posicionados estrategicamente, mas quanto maior o tecido que tem que ser retirado, maior a quantidade de pele, a gente tem que aumentar a cicatriz, porque a prioridade nossa é a forma. Então, para ganhar forma, às vezes a gente não consegue poupar tanta cicatriz. Se a ressecção de pele é menor, a gente consegue fazer uma cicatriz mais estratégica e menorzinha para as pacientes. Bacana. E para a cicatriz, digamos, desaparecer depois do procedimento, doutor, o que é preciso fazer? Isso aí seria um sonho, né? Desaparecer, realmente a gente ainda não consegue, mas com certeza a gente pode tomar muitas medidas para melhorar a qualidade dessa cicatriz. Por exemplo, a hidratação adequada, não tomar sol no período indicado pelo seu cirurgião, e cuidados de alimentação, proteína e como tem muitos fatores genéticos que não são controlados, a gente vai acompanhando esse processo, durante o processo de cicatrização, que leva até 1 ano. Pode ser usado laser, corticoide, muitas medidas que o seu cirurgião vai saber manejar. É só seguir as orientações direitinho. Exatamente. E depois do procedimento, doutor, existe algum tipo de validade, digamos assim? A mama da mulher pode voltar a cair? Com certeza ela pode voltar a cair. Aí eu volto naquela questão da oscilação de peso. A medida mais efetiva que você pode tomar para que a mama para o resultado durar mais, para a gente lutar contra a gravidade, é manter hábitos saudáveis, de uma alimentação com mais vitaminas e proteínas e manter as mamas com o mesmo tamanho, e a gente só controla realmente mantendo o peso. Quem perde, infelizmente quem ganha muito peso e oscila, aquele famoso efeito sanfona, acaba perdendo o resultado mais rápido. Mas claro que tem fatores também genéticos que a paciente não controla, mas, por exemplo, evitar o tabagismo é uma coisa que também pode ser que melhora a qualidade da pele como um todo, a circulação periférica, enfim, mas principalmente manter o peso. Perfeito. Vamos supor, né? Teve essa oscilação de peso, a mulher voltou a ganhar peso.
a mama cresceu de novo, ela pode passar pelo procedimento novamente? Com certeza, muito comum, principalmente essas pacientes que a gente citou que fazem a mamoplastia muito precoce. Em algum momento da vida ela pode ter que fazer de novo. E não tem problema nenhum. O cirurgião tem uns cuidados específicos para esses casos, mas pode fazer quantas vezes forem necessárias. Se caiu, a gente tem como fazer ajuste de pele e montar uma mama bonita novamente. Boa. Tem alguma orientação também específica, doutor, no caso da mulher, da paciente, que coloca o silicone junto com o procedimento? Tem alguma validade, digamos assim? Assim, essa pergunta é muito comum. Antigamente se falava em 10 anos, né? E ficou no imaginário, mas hoje em dia não tem mais um período fixo estabelecido. As próteses são seguras e é sob demanda. Algumas pacientes podem desenvolver algo que se chama contratura capsular, a mão pode ficar um pouco deformada, ou até mesmo por preferência pessoal. A cabeça muda, não faz mais sentido o uso da prótese, querem tirar, muito comum também. E não tem problema nenhum, é sob demanda. Se a paciente acha ou então teve alguma complicação, a gente tira a prótese. Mas se está tudo bem, pode ficar com a prótese ad eternum. Perfeito. As mulheres que passam por essas cirurgias, doutor, tanto a mamoplastia quanto a mastopexia, elas podem ter algum certo tipo de dificuldade na amamentação? Perfeito. Pergunta muito comum também. Pode sim. Geralmente, quando se tem que fazer uma ascensão, um parâmetro muito importante que a gente usa é a posição da areola, né, do bico do peito, por assim dizer. A gente, quando tem que levantar muito, a gente tem que fazer algumas manobras cirúrgicas que podem reduzir a probabilidade de amamentação, mas não é uma regra. Se forem ajustes pequenos de pele, a chance é menor. Se tiver que ressecar muita glândula também, geralmente tem chance. Pode interferir sim, não é uma regra, não é o mais comum, mas pode interferir sim. Perfeito. Agora, para a mulher aí que está com a pulguinha atrás da orelha, quer conhecer mais sobre o procedimento, é sempre importante conhecer, bater um papo com um cirurgião, com um médico, com credibilidade, né, doutor? Com certeza. Procure uma afinidade com o seu cirurgião, se ele corresponde às suas expectativas, se ele tira todas as suas dúvidas, se passa segurança, tem valores semelhantes. É importante ter essa afinidade, porque é um casamento que a gente brinca, né? Operou uma coisa que você vai levar por muitos anos, é bom alguém que te dê assistência, que tire suas dúvidas. E fazendo tudo com planejamento, são cirurgias eletivas, que a gente escolhe a data, escolhe o cirurgião. Então, com todas as dúvidas sanadas, todos os procedimentos tomados com segurança, a chance de sucesso é muito maior. Perfeito. Bom, fechamos o Saúde Cidade dessa quinta-feira. Doutor Rodrigo Toledo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, excelente dia a todos. Para você também, doutor. Saúde Cidade volta na próxima quinta, 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.